Existe um dispositivo que foi usado de forma tão arrasadora que o seu próprio criador se arrependeu amargamente de tê-lo trazido ao mundo. Algo que se provou tão monumentalmente destruidor que sua simples existência tirava o sono de todos os habitantes do planeta Terra. Desenvolvida pelo Robert Oppenheimer, que aprimorou os estudos de átomos de Einstein, a bomba atômica é uma ameaça real. Com apenas um desses dispositivos, é possível aniquilar uma cidade inteira. E tudo isso foi confirmado após Hiroshima e Nagasaki serem dizimadas. Com isso, uma corrida contra o tempo começou. Várias nações passaram a desenvolver seu próprio arsenal armamentista para se precaver caso outro país resolvesse atacar. O medo e a desconfiança existiam desde os mais altos cargos do governo até o cidadão comum que acompanhava as notícias pelos jornais. No entanto, o tempo passou e, atualmente, em meio a tantos países que têm armas potentes em seu arsenal, o Brasil se destaca por não ter nenhuma arma nuclear. Por quê? Vem que o curioso te explica. Desenvolvimento. Após os Estados Unidos lançarem as duas bombas em Hiroshima e Nagasaki, o mundo entendeu o poder que esse tipo de arsenal possui. A tensão só piorava porque Estados Unidos e União Soviética, potências rivais, estavam em uma batalha silenciosa, na qual cada nação tentava se desenvolver mais rápido, com medo de ser atacada a qualquer momento. Uma batalha que não era travada em campos de batalha, mas no campo da mente, a chamada Guerra Fria. Mas o medo não pairava apenas sobre esses dois rivais. Todos os países temiam que um atacasse o outro ou que outros países resolvessem tomar a iniciativa e usassem as bombas nucleares. Também havia a tensão de que grupos extremistas tivessem acesso a essa arma aniquiladora, a lançassem sobre alguma nação e uma terceira guerra mundial começasse. Era uma situação de medo e desconfiança crescente e constante, como uma tragédia anunciada. Com tanta animosidade, o que garantiu que os países ainda coexistissem de forma relativamente pacífica? Átomos da paz. Acompanhando a tensão crescente entre todo o mundo, em 8 de dezembro de 1953, o presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, declarou: "Os Estados Unidos asseguram diante dos senhores, e portanto diante do mundo, sua determinação em ajudar a resolver o terrível dilema atômico. Devotar a seu coração e sua mente inteiros a encontrar a maneira pela qual a miraculosa inventividade do homem não seja dedicada à sua morte, mas consagrada à sua vida." Com isso, em 1957, foi criada a Agência Internacional da Energia Atômica, a AIEA, que pretendia realizar conferência para reconhecer e analisar avanços tecnológicos. E, claro, garantir que os países cumpram o acordo de utilizar a energia nuclear com responsabilidade. Foi uma tentativa válida. No entanto, nem mesmo essa iniciativa conseguiu impedir que vários países fizessem uso indevido dessa tecnologia. Era um poder novo, despertava curiosidade e muitos governantes e cientistas queriam entender como poderiam usá-lo para as mais diversas finalidades. Vale lembrar que nem todos tinham a intenção de atacar outros países com bombas. Alguns líderes queriam usar a energia internamente para ajudar o próprio país a se desenvolver. Porém, depois de entender o tamanho do poder nuclear, mesmo um uso que se dizia pacífico preocupava as outras nações. Sendo assim, confessando os seus pares ou não, muitos países desenvolveram armas nucleares e aumentaram o seu arsenal bélico. No entanto, a América Latina foge a essa regra, sendo um continente que não possui armas nucleares. Qual a razão disso? Para entender melhor, precisamos voltar no tempo.
A crise dos mísseis em 1962. Em outubro de 1962, a União Soviética posicionou mísseis em Cuba, alarmando diversos países, em especial os Estados Unidos. Os países da América Latina, tentando apaziguar os ânimos, se uniram, o que só deixou a possibilidade de um ataque mais provável. Para o Brasil e outros países da América Latina, esse foi um dos piores momentos da história, um período que poderia resultar numa nova guerra mundial. Com as tensões e o medo aumentando, o Brasil sugere que a América Latina converta-se numa zona livre de armas nucleares, na intenção dessa tensão militar se dissipar. Isso foi negado. E a resolução da crise dos mísseis veio através de um acordo direto entre a União Soviética e os Estados Unidos. A América Latina ainda insistia em formalizar a decisão de que essa era uma zona livre de armas nucleares. Por isso, em fevereiro de 1967, foi assinado um importante tratado. Tratado Tlatelolco. Com o mesmo nome do bairro mexicano, foi assinado o Tratado Tlatelolco. Definia que a América Latina era proibida de possuir e desenvolver armas nucleares. Em 1969, o tratado entrou em vigor, mas Brasil e Argentina, mesmo assinando, se opuseram a essas regras. É irônico pensar que antes o nosso país fosse a nação pioneira a sugerir um acordo de uso pacífico desse poder destrutivo. Mas, quando o tratado foi criado, os governantes se recusaram a assinar. O motivo para isso, segundo o historiador Luiz Rodrigues, é que algumas pessoas em cargos importantes do governo e alguns cientistas imaginavam que perder o acesso à energia nuclear era abrir mão de uma forma de desenvolver mais e mais rápido o país. Além disso, hoje em dia, alguns historiadores acreditam que pode sim ter tido algumas pessoas que tinham a intenção de construir armas de destruição. O Brasil resistiu a seguir as regras do Tratado de Tlatelolco, insistindo que poderia usar o poder nuclear para fins pacíficos, por exemplo, para abrir canais de navegação, minas de carvão ou para auxiliar em construções de hidrelétricas. Nessa época, boa parte do mundo já tentava resolver as suas diferenças. Por isso, um ano antes, em 1968, o Tratado de Não Proliferação Nuclear também foi criado para tentar frear o desenvolvimento de tecnologia nuclear por outros países. O Brasil seguia em negativa. Porém, vale lembrar que ir contra vários países tem um custo, e não apenas um custo financeiro. Se o Brasil tivesse insistido em manter um uso controlado da energia nuclear, mesmo que a usando apenas para fins pacíficos, isso desagradaria outras nações. Não tinha como os outros países terem certeza de que o que acontecia em terras brasileiras era um uso controlado de energia nuclear para desenvolvimento do país, ou se era algum projeto secreto para atacar outras nações. Isso levantaria suspeitas. Suspeitas levam ao medo, e isso poderia ter um fim trágico. Foi por isso que, em 1998, o Brasil aderiu ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, garantindo que apenas faria uso de energia nuclear após apresentar suas propostas à AIEA. Será que essa foi uma boa escolha? Brasil na AIEA. Desde que se comprometeu a utilizar a energia nuclear de forma segura, o Brasil cumpre o acordo. Em setembro de 2023, o mais recente encontro de líderes, o Brasil compareceu a esse evento, tendo como um dos representantes o secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Fernandes. Nesse encontro, o Brasil apresentou a experiência que conseguiu com o uso pacífico da energia nuclear e ressaltou a importância dos países se apoiarem mutuamente para garantir que as ideias estão alinhadas, que o uso feito dessa energia não é voltado para fins bélicos, e sim pacíficos, e os outros países confirmaram que também estão sendo responsáveis com tudo o que estão fazendo.
O Brasil também apresentou, nesta data, inovações tecnológicas que visam aprimorar o uso da energia nuclear, diminuindo o impacto ambiental. Esse encontro deve ter levantado algumas dúvidas. O Brasil apontou que vem usando a energia nuclear, porém, o nosso país não tem armamento nuclear. Então, como isso é possível? Energia nuclear no Brasil. Não ter um poder bélico não significa que o Brasil não faz uso de energia nuclear. Nosso país a utiliza sim, no entanto, apenas para fins pacíficos. Situadas atualmente no Rio de Janeiro, as usinas nucleares Angra 1 e 2 produzem energia nuclear. Existem 3.000 instalações em funcionamento no Brasil. Não usinas, mas sim instalações que exploram a energia nuclear para diversos fins, como a produção industrial, matéria-prima para a área da medicina e, muito importante, a energia nuclear é utilizada também para pesquisas na área química brasileira. Mesmo com toda essa utilização, a energia nuclear ainda não é muito explorada. Aqui fazemos uso da energia termoelétrica, mas utilizamos mais a energia elétrica, sendo o quarto país que mais faz uso dessa energia. Os outros são Alemanha, Suíça e Estados Unidos. Pode parecer muito, mas muitos pesquisadores apontam que poderíamos utilizar bem mais. Esse ponto é definido por pessoas que lembram que o nosso país ainda precisa se desenvolver muito para melhorar a vida de mais cidadãos. Vale lembrar que muita gente tem pouco ou nenhum acesso à energia elétrica. O que contrasta muito com a disponibilidade, pois o Brasil possui a sexta maior reserva mundial do elemento fundamental para criar a energia nuclear, o urânio. Mesmo tendo essa riqueza desse elemento tão desejado, o Brasil ainda não faz uso integral dele, pois 2/3 do território brasileiro ainda não foram explorados. Dados atuais também apontam que o país não gera tanta energia quanto poderia, sendo que apenas 25% do poder hidrelétrico é aproveitado. E uma matéria da BBC apontou que as usinas nucleares produzem energia elétrica muito abaixo do necessário, abastecendo apenas 3% da população. Conclusão. Com essas constatações, fica claro que existe espaço para avanços. Basta que a decisão seja tomada e os esforços sejam feitos. É claro, para tomar a iniciativa de algo tão importante assim, precisam ser feitos estudos sobre qual será o objetivo da ação e, muito importante, dos impactos ambientais da escolha. Muitos já fizeram a sugestão de que fosse feita a alteração da energia elétrica pela energia nuclear, pois o país tem essa opção e mais pessoas seriam contempladas com acesso à eletricidade. E isso ajudaria o país como um todo. No entanto, essas sugestões ainda não foram aceitas e seguimos no aguardo da decisão dos governantes. Com a análise da história, fica claro que a América Latina fez boas escolhas ao escolher um uso pacífico da energia nuclear e que também acertou ao conseguir usá-la apenas em uso interno e pacífico. E, focando no Brasil, é evidente que nosso país pode crescer e se destacar muito seguindo dessa forma, com o uso da energia nuclear não para fins destrutivos, mas para crescimento da própria nação.